Oi, pessoal. Continuando aqui nosso estudo sobre derivadas, vamos falar sobre derivadas de funções trigonométricas. Antes de entrar nas derivadas do seno e cosseno, a gente vai precisar introduzir esses dois limites aqui importantes, né? Limites trigonométricos. O limite de seno de θ sobre θ, quando esse θ tende a zero, vai ser 1, é bom lembrar esse limite, muito importante, muito usado. E o limite de θ, quando θ tende a zero, do cosseno de θ menos 1 sobre θ, isso aqui vale zero. Então, o seno de θ sobre θ, quando θ vai para zero, dá 1. E o limite de quando θ tende a zero do cosseno de θ menos 1 sobre θ dá zero. Então, vamos lá para a derivada do seno. Derivada do seno, a gente coloca aqui na definição, vai ser o seno de x mais h menos seno de x sobre h, esse limite tendendo a zero. Aqui o h tendendo a zero, certo? Beleza. Então, fazendo aí o seno da soma, né? O seno da soma vai ser o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. E repete aqui o seno de x. Aqui a gente coloca em evidência o seno de x e junta esse fator com esse. Então vai ficar o seno de x em evidência. Aqui sobra o cosseno de x e aqui sobra menos 1. Então fica cosseno de h menos 1 sobre o h que está dividindo. E esse termo aqui vai ficar só o limite do seno de h sobre h e aqui multiplicando pelo cosseno, né? Ele pode sair do limite já que não depende do h. Beleza. Aí lembra, esse primeiro limite aqui, do cosseno de h menos 1 sobre h, foi um dos limites lá fundamentais que eu falei, vai dar zero. Então esse termo vai sumir, esse primeiro termo. E aqui no segundo termo, esse limite aqui de seno de h sobre h vai dar 1 lá pelo limite que a gente iniciou a seção. Então vai sobrar só o cosseno. Então a resposta disso aqui vai ser o cosseno de x. Então a gente mostrou que a derivada do seno de x vai ser o cosseno do x. Fazendo a derivada aqui do cosseno de x, colocando na definição, né? Vai ser o limite do cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre o h. Aí agora a gente usa a fórmula para o cosseno dessa soma, vai ser o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo, e repete esse menos cosseno de h de x lá atrás. Tudo isso dividido por h, e agora a gente fatora novamente, né? Aqui a gente junta esse termo com esse último, aqui coloca o cosseno de x em evidência, sobra cosseno de h menos 1, tudo isso dividido por h. Aí lembra, esse limite vai dar zero novamente, e aqui sobrou aqui o menos seno de x e o seno de h sobre h, né? Como está aqui, que a gente sabe que é 1, então vai sobrar só o menos seno de x. Então isso aí vai dar menos seno de x. Então a gente conclui que a derivada do cosseno de x vai dar o menos seno de x. Agora na derivada da tangente, a gente sabe que a tangente é exatamente igual ao seno sobre o cosseno, né? O seno de x sobre o cosseno de x. Então, a gente tem a derivada aí de um quociente. E a derivada do quociente, a gente usa a fórmula do quociente, da derivada do quociente. Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo isso aí dividido pelo segundo ao quadrado. Fazendo aqui as contas, a derivada do seno vai ser o cosseno, tá aqui. Mais, aí repete o cosseno. Na verdade, aqui a derivada do cosseno é menos o seno, então esse menos do seno com esse menos fica mais. E aqui vai ficar seno e seno. Então vai ficar aqui cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado, mais seno vezes seno, que é seno ao quadrado. Tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado. Lembra da relação fundamental, que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Isso aqui vale 1, então fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mas a gente sabe que 1 sobre cosseno é a secante. Então, como o cosseno aí está ao quadrado, vai ficar a secante ao quadrado. Então, finalmente, a gente conclui que a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Aqui está todas as derivadas das funções trigonométricas mais simples. A derivada do seno é o cosseno, como a gente viu. A derivada do cosseno é menos o seno, a gente viu também.
E a derivada da tangente é a secante ao quadrado, como a gente viu também. Aí temos essas outras derivadas aqui, que é a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. A derivada da secante é a secante vezes a tangente. E a derivada da cotangente é a menos cossecante ao quadrado. Então, essas derivadas são úteis também. Aqui a gente pede para derivar essa função. A gente quer calcular a derivada d dx. d dx. Desse quociente secante de x sobre 1 mais tangente de x. Então, usando a fórmula, vai ser primeiro vezes a derivada do segundo menos o segundo vezes a derivada do primeiro aqui a derivada do primeiro, certo, peraí. Na verdade eu fiz a ordem ao contrário aqui, né? Tem que obedecer a ordem. Primeiro você faz a derivada do primeiro, né? Então dx secante de x, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, secante de x. Então, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado, né? Então, fica 1 mais tangente de x ao quadrado. Beleza. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com a derivada da secante, que está aqui, é a secante vezes a tangente, né? Então, fica a secante vezes a tangente, tudo isso multiplicado por 1 mais a tangente, menos a derivada de 1 mais a tangente. A derivada do 1 dá 0, então não precisa colocar. E a derivada da tangente, como a gente calculou, é secante ao quadrado de x. Então fica secante ao quadrado de x. Tudo isso multiplicado pela secante de x. Tudo isso e ainda dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. Opa, tangente ao quadrado fora. Tangente de x ao quadrado. Aí a gente pode reorganizar aqui, vai ficar secante de x vezes a tangente de x mais secante de x vezes a tangente ao quadrado de x, aqui fazendo a distributiva, menos a secante ao quadrado de x, ao cubo de x, né, que aparece 3 vezes. Tudo isso dividido por, aqui resolve, fica 1 mais 2 tangente de x mais tangente ao quadrado de x. Na verdade, a gente pode usar agora. A gente sabe que existe uma relação fundamental aqui entre a tangente e a secante, que isso está até na primeira lista. A gente sabe que 1 mais a tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Então, colocando aqui a secante em evidência, secante em evidência, fica secante, aqui fica secante de x, tangente de x, mais, aqui colocando a secante em evidência, fica secante
de x vezes a tangente ao quadrado de x menos a secante ao quadrado de x. E isso daqui, a gente sabe que vale, usando essa desigualdade aqui, isso vale menos 1. Então, a gente faz aqui tudo isso dividido por 1 mais a tangente de x ao quadrado, né? Então, a gente pode agora colocar a secante em evidência, fica secante de x. Na verdade, podemos já colocar aqui que 1 mais a tangente é a secante ao quadrado, então fica secante ao quadrado de x mais 2 tangente de x. E em cima vai ficar secante de x vezes a tangente de x menos 1. Tudo isso dividido por secante ao quadrado de x mais 2 tangente de x. E isso finaliza. Aqui só foi para deixar numa forma mais bonitinha, mas deixando dessa forma aqui, aqui em cima, não teria problema se parasse por aqui. Se parasse por aqui, já estaria ok. Mas tudo bem. Agora falaremos da regra da cadeia. A regra da cadeia é outra ferramenta muito usada aqui no cálculo de derivadas. Diz o seguinte: se eu tenho aqui uma composição f com g e quero calcular a derivada dessa composição, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular a derivada da função que está fora, que é a f, e aplicar na função de g, vezes a derivada do que está dentro, a derivada da g. Então, o esquema é esse. Primeiro eu calculo a derivada de fora e multiplico pela derivada de dentro. Beleza. Então, aí eu quero calcular agora a derivada, usando essa regra da cadeia, dessa função, raiz de x ao quadrado mais 1. Beleza. Aí aqui, a função que está dentro, eu vou chamar, a gente sempre faz isso, chama de uma função u. Então, isso é a mesma coisa que calcular a derivada da raiz de u. Mas a raiz de u é u elevado a 1 meio, né? A gente pode trocar raiz por 1 meio. Beleza, eu quero calcular essa derivada. Para calcular essa derivada, é uma potência, né? Então, a potência cai e vai ficar u elevado a a potência que estava, que era 1 meio, né? Menos 1. Então, ficaria assim. Só que ainda, como eu chamei a de dentro aqui de u, eu tenho que multiplicar pela derivada do u. Então, eu derivo pela derivada do que está dentro. E agora, basta só substituir, né, os valores. Vai ficar 1 meio vezes quem é u? U é x ao quadrado mais 1. Tudo isso elevado a menos 1 meio, né? Vezes a derivada do u. Mas o u é x ao quadrado mais 1. Então, isso vai ficar igual ao quê? A 1 sobre... Lembra que quando eu tenho uma potência negativa, ele vai para o denominador. Então, fica 2 vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio. Multiplicado aqui pela derivada aqui de x ao quadrado, que é 2x. E a derivada do 1 é 0, não preciso colocar. Então, reorganizando isso aqui, vai ficar 2x sobre 2. Aí, esse valor elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz, né? Então, fica x ao quadrado mais 1. Esse 2 eu posso simplificar. Vai ficar x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Então, essa função é a derivada da função inicial. Temos aqui a regra da potência, são casos específicos da regra da cadeia, né? Você tem a derivada de uma potência aqui, em que u já depende de x também, u é uma outra função. Então, a potência cai, diminui 1 do expoente e multiplico pela derivada da função que está dentro, da u. É o que está representado aqui com essa g, né? A potência cai, diminui 1 no expoente e multiplica pela derivada da função que está dentro. Então, aqui está um exemplo bem ilustrativo. Eu quero calcular a derivada de x ao cubo
menos 1, tudo isso elevado a 100. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o que está dentro aqui de u, então vai ficar d dx de u elevado a 100, né? Então, o que é que acontece? A potência cai, 100 vezes u elevado a 100 menos 1, mas só que eu não tenho que esquecer de multiplicar isso pela derivada do u em relação a x. Então, agora é só substituir. Vai ficar 100, u vai valer, u vale quanto? A x ao cubo menos 1, tudo isso elevado a 99, vezes a derivada do u, né? Mas o u lembra que é x ao cubo menos 1. Então, basta só resolver essa derivada. 100 x ao cubo menos 1 elevado a 99. E essa derivada aqui, o 3 cai, né? Fica x a 3 menos 1, que é 2. E a derivada desse 1 vai sumir, porque é a constante. Então, esse 3 eu multiplico por 100, fica 300. Aí aqui fica x ao quadrado, x ao cubo menos 1 elevado a 99. Esse vai ser o valor da derivada. Um outro exemplo aqui é calcular a derivada da função aqui exponencial com a base a diferente de Euler. Então, porque a gente sabe que se fosse um ezinho aí embaixo, a derivada disso aí dava a própria exponencial, né? Mas quando é um a análise é um pouco diferente. Eu quero calcular aqui f' de x. Então, eu vou ter que calcular d dx de a elevado a x. Então, o macetezinho é o seguinte. D dx, isso daqui vai ser igual a elevado a o logaritmo de a elevado a x. Por quê? Porque aqui, o logaritmo aqui de... na verdade, isso aqui vai ficar... E elevado a ln de a elevado a x. Porque isso aqui, o e elevado a ln vai cortar e vai sobrar só o a elevado a x, que é o que a gente tem. Então, está de acordo. Então, a gente usa aqui a propriedade do ln, né? Esse x ele pode cair aqui multiplicando, então vai ficar e elevado a ln de a vezes o x. Então, eu posso chamar essa potência aqui de u, né? Então, vai ficar igual aqui a d dx de e elevado a u. Então, vai ser e elevado a u vezes a derivada do u, pela regra da cadeia. Então, vai ficar e elevado a o ln de a vezes o x, vezes a derivada do u, né? Que a derivada do u vai ser ln de a vezes a derivada do x, que é 1. Então, vai ficar só ln de a. E isso daqui é elevado a ln de a, colocando o x na potência novamente, vai sobrar só o a elevado a x, vezes o ln de a. Então, a derivada do a elevado a x vai ser o a elevado a x vezes o ln de a. Agora aqui a gente introduz a derivação implícita. Derivação implícita é quando a função, o y não está isolado, né? Não é o y igual a um f de x. O y está implicitamente escrito aqui como uma função de x, né? Por exemplo, essa função aqui, o y não está isolado. Mas mesmo assim a gente consegue encontrar o dy dx. Como? Só é você pegar e derivar tudo isso em relação a x. Então, vai ficar d dx de x ao quadrado mais d dx de y ao quadrado igual a d dx de 25. Resolvendo aqui, esse daqui vai ficar 2x, mais aqui vai ficar 2y. Mas lembra que y depende de x, então quando acontece isso eu multiplico por dy dx também. Isso daqui vai ser igual a derivada do 25 é zero. Então eu quero isolar agora o dy dx, né? Então eu passo tudo para o outro lado, vai ficar 2y dy dx igual a menos 2x, passo 2y dividindo, vai ficar dy dx igual a menos 2x dividido por 2y,
que é igual a menos x sobre y. Então, esse aí é o valor de dy dx que a gente consegue encontrar, apesar de não saber o valor de y como sendo a função de x. Aqui temos um outro exemplo. Novamente, a gente deriva tudo em relação a x. Então, vai ficar isso aí, x ao cubo, mais d dx y ao cubo, igual a d dx 6xy. Então, aqui a gente vai ter 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. O y depende de x, então a gente tem que colocar dy dx igual a isso aqui, vai ficar 6 vezes a derivada de x vezes y, né? Então vai ser a derivada do primeiro, 6 vezes a derivada do primeiro, d dx vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, tudo isso dividido... Opa, aqui é soma, né? Na verdade, estou usando a prova. Isso aí vai ser uma soma. Tá, então, essa daí é a fórmula do produto, né? Então, continuando aqui, no primeiro membro eu vou colocar tudo que depende do dy dx, né? Então, vai ser 3y ao quadrado dy dx menos 6x dy dx igual a 6y. Isso aqui vai dar 1. Vai ser 6y menos 3x ao quadrado. Colocando aqui o dy dx em evidência, vai ficar 3y ao quadrado menos 6x igual a 6y ao quadrado, 6y menos 3x ao quadrado. Então, passando dividindo aí, esse termo vai ficar 6y menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado menos 6x. Dá para dividir por 3 em ambos os membros, então isso aí vai ficar 2y menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado menos 2x. Isso é o nosso valor. Beleza. Agora temos derivadas das funções trigonométricas inversas. Se o y é a nossa função inversa do seno, o seno a menos 1, então isso quer dizer que o x é o seno de y, né? Por definição de função inversa. Se a gente derivar essa expressão aqui, implicitamente, então aqui o derivado do seno vai ser o cosseno vezes a derivada do y, né? Que depende do x, é dy dx, igual a derivada do x vai dar o próprio 1. Agora, isolando aqui o dy dx, passando o cosseno dividindo, vai ficar 1 sobre o cosseno. Mas a gente sabe que o cosseno vai ser a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y, né? Aqui positivo, da forma que é tomado o intervalo da função inversa do seno. Então, aqui vai ser positivo e vai ficar a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Mas como o seno de y é x, o seno ao quadrado de y vai ser x ao quadrado. Então, voltando aqui para a formulazinha do dy dx, o dy dx vai ser 1 sobre o cosseno de y, que é raiz de 1 menos x quadrado. Então, a derivada da função inversa do seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Essa foi a do seno, mas aqui a gente tem as fórmulas para a inversa do seno, a derivada da inversa do seno, a derivada da inversa do cosseno, a derivada da inversa do tangente, da inversa da cossecante, da inversa da secante e da inversa da cotangente. Temos as derivadas de todas essas funções. Agora vamos ver um pouco sobre as derivadas de funções logarítmicas. Temos aqui a f de x é o log de x na base a. Então, chamando aqui de y esse log de x na base a, é a mesma coisa que dizer que a elevado a y é igual a x, pela definição de logaritmo. Então, fazendo aqui a derivação implícita, a gente vai derivar tudo em relação a x, né? Lembra que a derivada do a elevado a y vai ser a elevado a y vezes ln de a. A gente acabou de fazer essa conta. Só que a gente tem que multiplicar ainda por dy dx, já que o y depende do x, pela derivação implícita. E a derivada aqui do x dá 1. Então, vai ficar essa expressão, passando aí, isolando o dy dx, passando a elevado a y ln de a para o segundo membro, dividindo.
vai ficar 1 sobre esse valor, só que o a elevado a y é o x, então fica 1 sobre x vezes ln de a. Beleza. Então, essa vai ser a derivada da função logarítmica. A derivada vai ser 1 sobre x ln de a. Quando o a for o E de Euler, a derivada do ln de x vai ser exatamente igual a 1 sobre x. Então, é até bem fácil de lembrar também. Pela regra da cadeia, se for o ln de uma outra função, vai ser 1 sobre essa outra função vezes a derivada dessa função. Aqui está um exemplo. Eu tenho a derivada do ln de uma outra função. Então, eu tenho dx do ln do seno de x. Eu quero calcular essa derivada. Então, como padrão, eu chamo isso aqui de u. Vai ficar d dx do ln de u. Mas aí a derivada do ln de u vai ser 1 sobre u. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada desse u. Então, aqui vai ficar 1 sobre, quem é u? Seno de x, vezes a derivada desse u, que é o seno de x. A derivada do seno é o cosseno, né, de x. Então, isso aqui vai ser igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Ah, mas o cosseno de x sobre o seno de x é exatamente a cotangente de x. Então, fica isso aí. Uma outra técnica interessante para derivar funções mais complicadas é a derivação logarítmica. É o seguinte, aqui está os passos da derivação logarítmica. Vai ser o seguinte, a gente, antes de resolver a derivada de uma função y igual a f de x, a gente primeiro vai calcular o logaritmo dos dois lados dessa igualdade. Depois que calcular o logaritmo dos dois lados, a gente vai derivar implicitamente em relação a x, e depois vai isolar a derivada do y, né, o y'. Então, aqui vai ficar ilustrado nesse exemplo. Aqui a gente usa a derivação logarítmica quando a função ela é um produto de potências, assim, quando tem muitas potências, ou quociente de potências, ela é muito útil porque quando você tira o logaritmo de uma potência, o expoente cai multiplicando o logaritmo. Então, isso deixa a expressão muito mais simples. Então, vamos ver o que acontece. Aí a gente aplica aqui o ln nos dois lados, né? Então, vai ficar o ln de y igual ao ln de toda essa expressão aqui, x elevado a 3 quartos, x ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio, já colocar essa raiz como fração, e 3x mais 2 elevado a 5. Então, calculando esse ln, vai ficar ln de y igual a... Lembra que o ln de um produto aqui vai ser a soma dos ln's, e quando tem um quociente vai ser a diferença. Então, vai ficar ln de x elevado a 3 quartos mais ln de x ao quadrado mais 2 mais 1 elevado a 1 meio, menos ln de 3x mais 2 elevado a 5. Essa foi a primeira propriedade que a gente usou. A segunda propriedade é que a potência quando a gente tira a ln de uma potência, a potência cai multiplicando a frente do ln. Então vai ficar ln de y igual a 3 quartos vezes ln de x mais 1 meio ln de x ao quadrado mais 1 menos 5 ln de 3x mais 2. Então, ficou mais simples. E agora a gente deriva tudo. Então, derivando tudo, a gente vai ficar derivada aqui do ln de y, vai ser 1 sobre y, vezes a derivada de y em relação a x, né, já que o y depende de x, igual. Aí fica 3 quartos, vezes a derivada do ln é 1 sobre x, mais 1 meio, vezes a derivada desse ln vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 1, lembrando de multiplicar pela derivada do que está dentro, então vai ser 2x, menos 5 vezes a derivada do ln vai ser 1 sobre esse 3x mais 2, e lembra de multiplicar pela derivada do que está dentro, então vezes 3. Reorganizando isso aqui, vai ficar 1 sobre y dy dx
igual a... Aí fica 3 sobre 4x mais... mais... Aqui vai ficar... Esse 2 corta com esse 2, vai ficar x sobre... x ao quadrado mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2, certo? E agora eu só preciso passar esse y que está dividindo aqui nesse lado, eu passo multiplicando para o outro lado. Então vai ficar igual a y vezes 3 sobre 4x mais x sobre x ao quadrado mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2. Só que o y aí a gente sabe o valor dessa expressão do y, né? O y vai ser tudo isso aqui. Então a gente vai e coloca. O y vai ser x a 3 quartos vezes a raiz x ao quadrado mais 1 dividido tudo por 3x mais 2 à quinta. E isso é tudo multiplicado por 3 sobre 4x mais x sobre x ao quadrado mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2. Ou seja, a gente calculou a derivada de uma função bem estranha, mas que a gente usou só propriedades do ln para fazer as derivadas e não calculou nenhuma conta muito grande. Então é uma forma muito mais fácil de calcular derivadas de funções desse tipo. Podemos aqui escrever o ln, o número e, como um limite. Essa é uma forma interessante de escrever esse número e. Aqui, para fazer isso, a gente pega a função f de x igual a ln de x. A gente sabe que a derivada é 1 sobre x. Então, avaliando no ponto 1 vai dar 1. Então, a gente pode colocar esse f' de 1 na definição de limite, né? Então, vai ficar ln de 1 mais x menos ln de 1 sobre x. Só definição de limite. Resolvendo isso aqui, vai ficar 1 sobre x vezes ln de 1 mais x. Esse 1 sobre x pode entrar no ln como potência, então fica dessa forma. E agora a gente escreve esse e como sendo e elevado a 1. Esse 1 a gente coloca no lugar dele como 1 é igual a esse limite, a gente coloca o limite igual no lugar do 1. Então, esse limite ele pode cair aqui na frente da exponencial, já que é tudo contínuo isso aí. Então, vai ficar o limite da exponencial do ln dessa potência aqui. Só que quando eu tenho a exponencial do ln, eles se anulam, então eles se cortam, né, e vai ficar só a potência. Então fica 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, temos essa forma para o ln, é esse limite aqui, de quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Se a gente fazer n igual a 1 sobre x, aqui, claro, considerando o x positivo, esse limite pode ser trocado pelo seguinte: quando x tende a zero, n tende a infinito, aqui infinito, e vai ficar 1 mais 1 sobre n, né, já que x é igual a 1 sobre n, e no lugar de 1 sobre x a gente coloca n. Então essa é outra forma de ver esse número e. Temos agora, por fim, as funções hiperbólicas. Temos aqui o seno hiperbólico, que a gente define como sendo e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. O cosseno hiperbólico a gente define como sendo e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. A tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico. Secante hiperbólica 1 sobre o cosseno hiperbólico. E cotangente hiperbólica é cosseno hiperbólico sobre o seno hiperbólico. Todos esses são definidos de forma análoga às funções trigonométricas usuais, né? Aqui estão os gráficos do seno, cosseno e tangente hiperbólica. Estão representados aqui nessa figura. Temos essas propriedades aqui, que o seno é uma função ímpar, o seno hiperbólico é ímpar, vale essa igualdade aqui. A gente tem essa formulazinha para o seno hiperbólico, essa outra para o seno hiperbólico, quando tem uma soma. Temos essa outra propriedade aqui que relaciona o tangente hiperbólico com o secante hiperbólico. E temos que o cosseno hiperbólico é uma função par, né?
Aqui temos as derivadas dessas funções hiperbólicas, todas aí organizadas, aí derivada do seno hiperbólico ao cosseno hiperbólico, do cosseno hiperbólico ao seno hiperbólico, da tangente hiperbólica é a secante hiperbólica ao quadrado, e assim vai. Podemos definir também as funções hiperbólicas inversas. Aqui está só a definição do que seria inversa. Podemos escrever ela em função aqui do ln e dessas raízes, aqui dessa forma, pode-se mostrar que isso é verdade. Podemos calcular as derivadas, estão aí. E como exemplo, eu coloquei aqui calcular a derivada desta função aí. Então vai ser a derivada da tangente hiperbólica inversa aplicada no seno, né? Então, usando a regra da cadeia, a gente vai chamar isso aqui de u. Então vai ser a derivada da tangente hiperbólica aplicado no u, né? Então lembra que a derivada da tangente hiperbólica é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, então vai ficar 1 sobre 1 menos u ao quadrado, né? Vezes a derivada do u. Então, substituindo aqui os valores, vai ser 1 sobre 1 menos u ao quadrado, vai ser o seno ao quadrado de x, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x. Então, isso vai ser igual a 1 sobre 1 menos o seno ao quadrado, é o cosseno ao quadrado, né? X, vezes o cosseno de x. Então, isso aí vai ficar 1 sobre o cosseno de x, que é exatamente igual a secante de x. Então, a derivada dessa expressão aí é a secante do x. E isso finaliza essa aula de derivadas.